primeiro assunto de hoje é ele. Será que ele realmente vai chegar no Vasco? Já teve uma aproximação, uma reunião, vai ter outra, porque não é assim também, né? Renatão não ganha pouco, não. E precisa ver se o Vasco vai querer realmente investir essa grana no Renatão e se ele tem realmente o perfil para o que o Vasco precisa para a próxima temporada. Olho na tela com números, o desempenho do Renatão aí nos últimos anos. Vamos lá, atenção. No Grêmio, teve 58,1% de aproveitamento em 2020. Em 2021, esse aproveitamento subiu para 63,9%. E aí ele sai do Grêmio, porque ali é eliminado na tal pré-Libertadores pelo Del Valle, certo? Aí ele cai ali. Vai para o Flamengo, onde tem 72,8% de aproveitamento. Chega a uma final de Libertadores e a uma semifinal de Copa do Brasil. Mas já empolgante chega, e tal. Já chega sob suspeita, né? Já chega sob suspeita. É bom dizer que no Grêmio, não naqueles 2 anos, mas anteriormente, nesta sequência, ele foi também campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Aí ele volta para o Grêmio para resgatar o time que estava lá na Série B. Com a chave, ele devolveu a chave do vestiário. Devolveu a chave do vestiário, falou, bom, vamos lá, 60% de aproveitamento. E o ano passado, ele foi vice-campeão brasileiro com o Grêmio, 64,1% de aproveitamento. Por muito pouco naquele campeonato maluco, o Grêmio não consegue o título. Tinha voltado da Série B e já foi vice-campeão brasileiro. Só que esse ano o número não é bom, inclusive ele deixa o Grêmio, com 49,8% de aproveitamento, um ano em que enfrentou todo o desastre, toda a catástrofe que aconteceu lá no sul do país, mas que teve muita dificuldade na remontagem desse time, em acertar algumas peças, o Grêmio não se encaixava e o Grêmio, por muito tempo no campeonato, a briga foi contra o rebaixamento, né? E nas 3 últimas rodadas conseguiu desgarrar um pouquinho, se salvou, mas realmente não foi uma temporada boa para o Grêmio. Como é que a gente vai fazer a pergunta para o Breler, prof? É o e aí, Breler? O que mais? Como é que... O que dizer? O que dizer, E o que Breler? dizer, Breler? E o que dizer, Breler, de Renato Gaúcho no Vasco? Não tenho opinião formada. Brincadeira. Você tem, sim. Você tem. Eu tenho algumas opiniões. Mas, bom, começando pela análise do momento do Renato. O Renato vem de um trabalho ruim no Grêmio. Sim. 2024 não foi bom, a saída não é por acaso. E o Grêmio do Renato tinha uma coisa que era evidente, o desequilíbrio do time. Até conseguia criar, mas defensivamente foi um desastre nas 2 últimas temporadas. Sofreu muitos gols mesmo quando foi vice, é verdade. Então, o Renato, no ano passado, sofreu 56 gols no Campeonato Brasileiro. Um time que sofre 56 gols, geralmente briga para não cair. Mas como tinha o Soares, o que ele entregou para o time, foi ali, deu liga e também não é justo com o Renato falar que foi só o Soares. Teve o trabalho dele também, mas um time totalmente desequilibrado. E essa sangria na defesa continuou. Tanto é que o Grêmio sofreu mais uma vez 50 gols. Então, um time que sofre 50 gols ou mais tem problemas táticos. E essa era a questão do Grêmio do Renato. E lá no Grêmio ele se desgastou muito, porque ele dobrou a aposta no personagem Renato. E ele era sempre indo para o confronto com a mídia. Principalmente na reta final, né? Exato, e ali um ambiente que ele gosta ali de confrontar, mas o torcedor do Grêmio estava vendo que os resultados não apareciam, que o time estava mal. E aí o Vasco vai para um nome que, nesse momento, o que o Vasco precisa? Estabilidade defensiva. O Vasco também sofreu mais de 50 gols nesse campeonato. Precisa de um técnico que olhe especialmente para o sistema defensivo, principalmente porque o Vasco ainda não tem condições de fazer grandes contratações. E o Renato não é esse técnico. Por isso, principalmente pelo aspecto técnico e pelo que o Vasco precisa hoje em termos táticos, o Renato não me parece o nome ideal. E aí a gente vai para o Pedrinho. O Pedrinho tenta se vender como um gestor muito diferente dos cartolas antigos. Um cara que tem uma mentalidade nova, até porque é de outra geração, é um ex-jogador que conta ali com o respaldo de ter história no Vasco. Mas o Renato no Vasco desconstrói e derruba a imagem de um gestor técnico do Pedrinho. Porque a contratação do Renato visa muito o que a gente sabe que o Renato entrega e ele faz de melhor. Ambiente. Nisso aí o Renato é bom. Mas você acha que ele está enxergando só isso? Ambiente, gestão de grupo? É só isso que o Pedrinho está enxergando? Não está vendo nenhum outro valor no Renato? Não, o Renato tem seus valores. Mas pelo momento de carreira que ele vive, a gente sabe que num primeiro momento o que o Renato tem condições de entregar é um ambiente legal, jogadores ali comprando o barulho, a ideia dele,
até porque já tem uma história no Vasco também, passou por lá. E o principal, ser escudo da gestão. Esse é o grande objetivo com o Renato, porque justificar a contratação do Renato por aspectos técnicos e táticos, pelos últimos anos do Renato, não faz sentido nenhum. Então o Pedrinho se contradiz nisso, porque ele quer passar a imagem de um dirigente moderno, um dirigente que tem novas ideias. E o que se espera de um perfil de dirigente assim? Ideias fora da caixa. E o Pedrinho vai no mais do mesmo. O mais do mesmo do futebol brasileiro é esse. A gente sabe que no futebol brasileiro o mais do mesmo muitas vezes funciona. Mas o que se espera do Vasco nessa condição é uma inventividade, ter uma sacada, e muita gente vai falar, nossa, não dá para ter uma sacada como do Botafogo, que pegou o Arthur Jorge e deu super certo porque o Botafogo tem muito dinheiro. É verdade, mas dá para ter uma sacada, por exemplo... Eu te pergunto, qual seria a sacada do Vasco? Mas o Cruzeiro, na segunda divisão, em 2022, juntamente com o Vasco, foi buscar o Pesolano, que ninguém falava, e deu super certo. Outros nomes, por exemplo, fora do radar, que não são nem cotados. André Jardine, fazendo um grande trabalho no México. Não está no radar. Então, eu concordo contigo. E esse cara tem um perfil técnico. Eu concordo contigo que o André Jardine tem o perfil ideal. Concordo, está fazendo um grande trabalho. Isso aí, indiscutivelmente. Mas estou te falando, ele tem tamanho para segurar. Tamanho que eu digo é o seguinte: o André Jardine chega no Vasco, aí vai ajustar lá o time e tal, perde 3, 4 jogos. Você acha que esse peso que ele tem lá no México, ele vai carregar para cá? Você acha que não vai ser coordenado? Mas é o André Jardine, porque não sei o quê. É um bom treinador, faz um grande trabalho, precisa ser reconhecido, isso é verdade. Estou falando, entendendo como é a realidade do futebol. William, como é torcida, como é dirigente. O próprio Pedrinho está falando, ele está caindo na mesmice. Ele pode ter reações parecidas contra os dirigentes também. Já mandou o treinador embora, não é novidade. E quem foi o melhor treinador do Vasco em 2024? Foi o Paiva. Rafael Paiva, totalmente desconhecido, primeiro trabalho em equipe principal. E, graças ao Paiva, o Vasco não lutou contra o rebaixamento. Então, e o que conta para um treinador fazer um bom trabalho, além de sua capacidade, é o respaldo que ele recebe. O Paiva não teve esse respaldo no Vasco com o Pedrinho. E um técnico que tem as características que um gestor técnico costuma valorizar. Você não acha que o Renato teria mais respaldo do que um outro treinador que fosse fora da caixinha, bom e tal, mas vai ter respaldo porque é conveniente, vai blindar a diretoria. O Pedrinho tem se mostrado muito sensível a críticas. Ele até não esperava que sofresse tantas críticas assim, mas o torcedor do Vasco está impaciente pelo momento, pelo que foi a 777. E nesse momento, quando chega um cara do tamanho do Renato, com o perfil do Renato, o estilão que o Renato tem de confrontar a imprensa e de jogar uma provocação, a diretoria passa incólume. Então, é conveniente para a diretoria do Vasco colocar o Renato como um escudo, mas justificar como uma contratação técnica, um cara que identificaram ali o perfil do elenco, não é por aí. O Pedrinho, para mim, de certa forma, a ideia que se tinha, a expectativa que se tinha do Pedrinho se desconstrói com a ideia do Renato no Vasco. Nem tudo que é bom para a diretoria é bom para o time de futebol. O Renato é o técnico ideal para o Pedrinho, para se antepar, para ter costa larga. Para o time de futebol, eu estou com o Breler. Agora, o Breler colocou duas situações aqui. Se o que precisa é um técnico que arrume a defesa, podia ir para o Carille. Se o que precisa é sair da caixinha, tentar um técnico, ou até entrar na caixinha se for o próprio Pedro, mas sair da caixinha no sentido de uma... Eu não acredito que o Jardine saia nesse momento que ele está vivendo. Eu não sairia. Tem o outro lado, ele não vai sair para... Não, é um dos exemplos, mas... Eu sim. Mas podia ser o Carpini, por exemplo. O mercado de técnicos é muito amplo, ainda mais agora com técnicos europeus vindo trabalhar no futebol brasileiro, mas, para mim, é muito simplista tratar o Renato como solução simplesmente porque é um técnico de costas largas. É o mesmo problema que a gente tem, todo mundo que procura técnico, à exceção do Atlético Mineiro com seu PowerPoint, que caiu no Milito, mas em geral, todo mundo que procura técnico procura um nome. E, na verdade, tem que procurar características de o que você quer do seu time. E aí você vai atrás de um nome com aquelas características. Esse é o ideal. Mas no Brasil não funciona assim. Os dirigentes querem, antes de tudo, sossego. O Renato é um cara que vai dar um certo sossego. Ele aguenta esse repuxo que você falou. Aguenta. O Carpini, que eu sugeri, não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Nem o Jardine aguenta. E nem o Jardine. O Jardine no São Paulo não aguentou. Era o habitat dele.
Então, você tem caminhos a seguir. Mas não é assim que a cabeça do dirigente funciona. Sim. O dirigente quer sossego. Quer sossego, vai de Renato. Por um tempo vai ter um cara lá, vai ter um anteparo, ninguém vai encher a paciência do dirigente, ele vai dominar a coletiva, ele vai soltar frases de efeito, ele vai até... Eu até acredito, essa coisa do bom ambiente é um forte dele. Sim. Outro forte dele é ele toma muito gol, mas também quando o time dele joga para frente. Você vê o time do Flamengo, ele teve um belo aproveitamento no Flamengo. Sim. Tudo bem É um ponto. que ele tinha um material humano que ele não tem no Vasco. Mas assim, algum barulhinho vai fazer. Isso é onde eu queria chegar, Eugênio, porque assim, às vezes a gente fica no Renato, o personagem folclórico, o cara das entrevistas polêmicas, que diz que foi melhor que o Cristiano Ronaldo, que isso, que aquilo. Tem todo esse lado do Renato. E é divertido. E que é divertido, Pra quem é não legal pra torce nós pro time aqui, que ele tá, treina. enfim, Entrega o então, DVD pro Luizito entrega Soares. o DVD pro Luizito Toma aqui meu Soares, DVD, pega aqui na e despedida tal. dele. Não foi melhor que o bonito. Cristiano Ronaldo, mas também não foi tão pior como as gerações aí imaginam, não. Isso é verdade. Baita jogador Isso de é bola. verdade. Mas assim, é só isso porque, analisando friamente, vamos lá, o ano do Renato não foi bom. Ok, não foi bom, o trabalho no Grêmio não foi legal dessa passagem não, nesse ano. Mas vamos lá, ano passado, um time que voltava da Série B, sim, tinha problemas defensivos, mas ele foi vice. Ele colou, mas o Botafogo, ficou aquela coisa do pé, não quero título, alguém ia pegar, mas ele estava lá, É um Renato que na primeira passagem pelo Grêmio, já falei, Libertadores, Copa do Brasil, todo ano colocando o time na Libertadores, independentemente do trabalho, foi se esgotando um pouco, né, com o passar do tempo. Até porque priorizava a Copa. Priorizava a Copa, tinha isso, mas o time estava sempre indo para a Libertadores e tudo. No Flamengo, ele coloca o time na final da Libertadores. Tudo bem que ele toma um couro do Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil, mas se vocês lembrarem bem, aquele 3-0 é meio enganoso, porque o Flamengo martelou, acabou tomando gol, né? E aí no contra-ataque toma o terceiro e tal. Na final da Libertadores, tem o fator Andréas Pereira, tem o erro individual que ele não tem nada a ver com isso. Mas ele chegava desgastado ali. E chegou muito desgastado, com o Pedro desgastado, com a Arrascaeta desgastado, o time todo desgastado, né? Uma coisa recorrente no Flamengo. Taticamente, o Abel foi muito superior a ele. Tudo bem que o Abel foi bem, mas vai lá, teve o lance Andréas Pereira. O Flamengo já tinha equilibrado... O jogo foi pra prorrogação, né? O jogo foi para prorrogação, o Flamengo já tinha equilibrado o jogo no segundo tempo, tanto é que saiu o gol do Gabigol e tal. Então, assim, às vezes a gente olha, o Renato... Mas os trabalhos do Renato são medianos? Não, os trabalhos são bons. O Renato é um técnico já muito experiente. Sim. Ele está no mercado aí desde 2003, 2004, por aí como técnico. Mais ou menos isso. Em 2005, no Vasco, foi um dos primeiros trabalhos dele. Sim, O primeiro ainda como jogador. Ele era dublê de jogador e técnico no Fluminense, que foi rebaixado. Um daqueles rebaixamentos do Fluminense nos anos 90. Mas depois ele começa no Madureira e tal. E acho que ele se solidifica muito no Vasco. Quando ele leva o Vasco até a final da Copa do Brasil de 2006. Perde para o Flamengo a final, mas era um time já muito ruim do Vasco naquela altura. Poucos jogadores de qualidade, ele consegue levar o Vasco. Valdir Papel era um dos destaques do time. Mas é a verdade. Melhor não lembrar. E o Vasco perde aquela final de Copa do Brasil, numa circunstância porque a final foi depois da Copa do Mundo, né? A semifinal foi antes da Copa e dizem que se tivesse caminhado, talvez o Vasco tivesse mais chances de ganhar do Flamengo. Depois o Flamengo trocou de técnico. Bem, é outra história. Mas o mesmo Renato, em 2008, foi o técnico rebaixado com o Vasco. 2008 foi um ano curioso para o Renato, porque ele tinha sido campeão com o Fluminense da Copa do Brasil em 2007. Levou esse mesmo Fluminense à final da Libertadores e dizia, o Renato sempre foi muito língua solta, né? E uma frase que ficou marcada. Vamos ganhar a Libertadores e depois brincar no Brasileiro. Foi. Não ganhou a Libertadores, o time foi muito mal no Brasileiro, ele foi demitido do Fluminense, que corria risco de rebaixamento, foi para o Vasco e foi rebaixado. O primeiro rebaixamento do Vasco, em 2008, o Renato era o técnico, na reta final do ano. Mas a carreira dele seguiu e ele teve seus títulos, as suas conquistas, especialmente no Grêmio, onde ele é muito grande. O Renato é um nome grande do futebol brasileiro, isso é indiscutível. E eu acho que isso, assim, dentro da linha de raciocínio do Breiler, né? Isso é também uma maneira de dar uma resposta à torcida. Olha, estamos trazendo um cara aqui que não é um iniciante, não. É um cara que tem história. É um cara que já conquistou a Libertadores da América. Aliás, se não me engano, é o técnico brasileiro com mais vitórias, né? Somadas todas as Libertadores. E tem 3 finais, né? Então, não é qualquer um. Eu acho que o Renato, no Grêmio,
passou por um longo período lá, né? Com um intervalo ali que ele saiu, mas depois voltou. Acabou gerando um desgaste muito grande. O ano do Grêmio foi um ano muito difícil. É importante a gente falar isso. Né? O Grêmio foi o clube mais abatido, que mais sofreu em função da tragédia climática no Sul. Foi o último a reabrir o seu estádio. Teve que peregrinar Brasil afora. E ele não conseguiu fazer esse Grêmio ser competitivo em momento nenhum. Mas em outros anos já conseguiu. Em outras temporadas já conseguiu encontrar equilíbrio. Não acho que seja um nome ruim. Também não é uma inovação, não é assim, tiramos da cartola aqui um cara, mas eu acho que é um nome possível no momento. O clube não tem uma perspectiva financeira boa, a gente olha para o Vasco e sabe que não vai ter investimento, que o elenco não vai ser muito diferente do que já está aí, que é bem limitado. O Vasco conseguiu, em 2024, muito pelo trabalho do Rafael Paiva, uma tranquilidade que não é condizente com o seu elenco, nem com a sua situação administrativa. Acho que foi um clube que tinha uma SAF, rompeu com a SAF, não tem dinheiro para pagar conta, o Pedrinho fica dando lá nó em pingo d'água para tentar acertar os salários, fez uma janela de transferências com o que era possível, fez um esforço pelo Felipe Coutinho, mas depois os outros jogadores são ali jogadores que não conseguiram encaixar no Vasco, né? Não deram grande resposta. Então, a realidade financeira é complicada. Você atrair um nome estrangeiro, vamos pegar aqui vamos descobrir mais um técnico português, como fizeram vários clubes brasileiros, ultimamente aqui o Botafogo, né? Ou então vamos pegar um cara que está arrebentando lá na Argentina e trazer para cá. Não é muito isso. O Renato volta ao Rio de Janeiro, gosta do Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, né? Esse tempo todo que ele estava lá no Grêmio, ele morava no Rio, ficava num hotel lá, até agora, né? Lá em Porto Alegre. Então, para ele é muito cômodo estar no Rio de Janeiro, trabalhar no Rio de Janeiro, um clube que ele já conhece, que como jogador nunca... Pelo contrário, como jogador, ele era o ídolo das torcidas adversárias. Exatamente. Do Vasco, né? Todas as outras. A torcida do Vasco xingava o Renato na arquibancada. Depois, ele, como técnico, estabeleceu já uma relação com o clube. E eu acho que é uma situação possível. Falei aqui ontem, William, hoje, você é um grande técnico, tem um grande mercado. Aí o Vasco te faz uma proposta. Sim. A proposta é, você vem aqui, mas olha só, ali na semana que vem pode chegar aqui um grego, um italiano, agora está falando um russo, comprar e muda tudo. Mas pode chegar e te mandar embora. Você é o técnico para hoje. Mas essa situação vale para o Renato também. Vale, mas acho que é mais fácil o Renato aceitar. Não, tudo bem, mas a condição financeira levanta outra contradição no Renato e no Vasco. Porque o Pedrinho disse em entrevista na semana passada que ele se assustou com as pedidas de técnicos que o Vasco andou sondando no mercado. O Renato é um técnico barato? Não. O Renato, no Grêmio, era um dos 3 técnicos mais bem pagos do país. E mesmo que o Renato ele dê um desconto considerável para o Vasco, por já ter uma relação, por voltar para o Rio de Janeiro, ainda assim não vai ser barato. Não é um técnico com o perfil do Rafael Paiva, por exemplo, que era ali quase um interino que foi ficando. É um técnico que, queira ou não, no Brasil, é de grife. E aí, se pagar caro pelo Renato, pelo que ele entrega hoje, para mim o custo-benefício é questionável. E quando eu tô... Mas a gente não sabe o que vai entregar, Breno. Mas pelo que entregou nas últimas temporadas... Mas espera um pouquinho. Foi vice-campeão brasileiro ano passado. Rapidinho, a gente tem que avançar. Mas o Vasco tem o Soares. Só uma coisa aqui que eu acho que não dá para ficar no ar, antes da gente falar do Botafogo. Quais são os objetivos do Vasco ano que vem? Quais são as metas? Assim, o que é um ano que o torcedor vai terminar e falar, pô, legal, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque esse ano o Vasco chegou... Assim, ninguém imaginava, o Vasco chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Não era apontado como um time para chegar lá, certo? Campeonato Brasileiro, conseguiu desgarrar ali do rebaixamento, já não ficou flertando muito não, e no final fez 46, fez até mais, né? 46, fechou 46, 50 pontos. 50 pontos, já estava com 46, já tinha se livrado, depois fez mais 4. O que é o ano que vem do Vasco? Para a gente entender qual é o desafio do Renato, então. Não, a prioridade do Vasco é fora de campo. A prioridade do Pedrinho é revender o Vasco. Precisa encontrar um novo investidor. Tem uma prioridade fora de campo, mas dentro de campo não pode ficar largado. Claro, e dentro de campo... Ponto 1 não cair. O Pedrinho já assumiu essa responsabilidade. Ponto 1 não cair, de preferência. Exato. No Campeonato Brasileiro, manter o desempenho desse ano e até, se possível, com menos sustos, é o ideal. Agora, pensando... Meio de tabela ali. Mas o Vasco tem Sul-Americana, voltando a disputar uma competição continental. Campeonato Carioca é uma coisa importante para o Vasco?
Pode ser importante para começo de trabalho, ali, para passar Mas confiança. não é uma realidade o título. Não é. E tem Flamengo, tem Botafogo. Botafogo, Flamengo, pelo menos esses dois a gente pode colocar na frente. Times em estágio. Fluminense também é uma interrogação. Diferente do Vasco. Mas Sul-Americana, por exemplo, o Vasco nas metas financeiras pode colocar ali, chegar na quarta, semifinal. Mas internamente tem que trabalhar com ideia de título, porque, e até o Pedrinho, conhecendo o ambiente de Vasco... Ideia de título na Sul-Americana? E é possível. O Cruzeiro chegou na final. Sim. No momento de reestruturação. Não considero uma realidade. Mas internamente, a gente tem hoje, né? Se esse não for o objetivo, o Pedrinho também, de certa forma... ele contradiz tudo que ele pregou de discurso, de entender a grandeza do Vasco, de entender o momento que o torcedor precisa voltar a confiar no time. Não é melhor plantar em 2025 para colher em 26? Pois é, uma você já vaga na pensar em título ano Libertadores, que vem? por exemplo? Se vier um título, se vier uma final, pô, legal pra caramba, surpreendente. Uma semifinal da Copa do Brasil foi surpreendente. Só que aí se você projeta isso, você verbaliza, você solidifica isso, aí o cara chega nas quartas da Sul-Americana e é eliminado, sei lá, por um time pesado e tal. O Racing, por exemplo, estava jogando a Sul-Americana esse ano. Pega um Racing da vida, que esse ano está na Libertadores, pega um time... Independente, pronto. Não precisa nem ser nenhum dos dois. O Fortaleza. Pega um Fortaleza, eliminado pelo Fortaleza nas quartas. A Fortaleza está na Libertadores, hein? Só se ele ficar verdade, terceiro e ficar cair terceiro. e tal, não sei o quê. Vamos lá, vamos supor. E aí, é ruim? Não é ruim. Mas aí se você começa a plantar e fala, não, então o objetivo é a final. Precisa entender a realidade do clube. É um clube que não tem dinheiro para nada. Exatamente. Não adianta ficar querendo pensar em título se você não tem hoje time para disputar título. Mas a mentalidade interna não tem que ser essa? Não pode ser. Um time que acabou... Você não pode não dá para pensar em criar expectativas irreais. Gente, mas irreal. Mas não é irreal. Claro que é irreal. Você acha que o Cruzeiro começou o ano pensando no título da Sul-Americana? Não, mas foi acontecendo... Se a coisa for acontecendo... Mas de repente, o Cruzeiro vende o clube, chegam reforços e tal, isso é um outro cenário que vai mudando durante o ano. O Cruzeiro O Cruzeiro começou o ano passado com o Ronaldo ainda na gestão. E o Ronaldo sempre foi pé no chão. No meio do ano, virou... E antes disso, o Cruzeiro já passava confiança, já era um time competitivo no brasileiro, foi virando. Mas com o Ronaldo já tinha uma diretriz, já tinha uma organização. Mas não tem nada disso já tinham. Depois chegou o Pedrinho e ele trouxe dinheiro e tal. Mas a mentalidade... Hoje a realidade do Vasco é uma realidade de tentar apagar incêndio. Pé no o Pedrinho chão está não apagando significa incêndio, menos está tentando do que resolver você um problema pode. aqui, outro resolve o problema ali e tal. Isso aí, família vascaína, o homem tá voltando pra casa, Renato Gaúcho. Está muito próximo de ser o novo técnico do Vasco da Gama. É um treinador já experiente, é um treinador que já tem uma bagagem gigantesca, campeão por onde passou, né? Então, assim, o Vasco pode ter um grande treinador nos próximos dias. O Pedrinho está correndo contra o tempo para sacramentar essa negociação o mais rápido possível. Eu gosto muito da contratação do Renato Gaúcho. Acho que, sem sombra nenhuma de dúvida, ele chega para melhorar a equipe do Vasco. É claro, com muitas contratações. Vasco tem que fazer contratações se realmente quiser almejar coisas grandes da próxima temporada. Uma vaga na Libertadores, né? Uma final de Copa Sul-Americana, chegar o mais longe possível na Copa do Brasil e ficar lá em cima no Campeonato Brasileiro. E com o Renato Gaúcho, ele tem esse perfil de motivar os jogadores. E é claro, Vasco tem que entregar material, mano. Jair tem que estar bem, Paulinho Paula. Eu tô muito otimista, eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre a chegada de Renato Gaúcho no Vasco da Gama? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!